Capítulo 1. A história, enquanto campo de estudo, se configura como uma disciplina que busca compreender e interpretar o passado humano, estabelecendo conexões com a presente realidade social e cultural. Essa busca pelo entendimento do que foi vivido e suas implicações no presente exige um exame crítico das fontes e dos fatos e a incorporação de metodologias científicas que garantam a objetividade e a rigorosidade da análise. Ao longo dos séculos, essa relação entre história e ciência tem sido alvo de intensos debates, influenciados por correntes filosóficas e epistemológicas que moldaram a forma como os historiadores e cientistas sociais abordam a pesquisa. A proposta de que a história deve ser considerada uma ciência remonta ao pensamento positivista do século XIX, que defendia a aplicação de métodos das ciências naturais ao estudo dos fenômenos sociais. Esse movimento, amplamente influenciado por Auguste Comte, buscava estabelecer um modelo de análise que priorizasse a observação empírica e o estabelecimento de leis universais que explicassem todos os fenômenos sociais e as relações entre eles. A partir desse ponto, alguns historiadores começaram a se orientar pelo positivismo, estabelecendo uma história nomotética, geralmente com determinismo geográfico ou racial. No entanto, essa abordagem foi criticada por não levar em conta a subjetividade, a complexidade e a particularidade dos fenômenos históricos. A crítica ao positivismo levou ao surgimento do historicismo, que, embora tenha raízes na Alemanha do século XIX, ganhou contornos distintos nas diferentes tradições historiográficas. O historicismo alemão, representado por figuras como Leopold von Ranke, enfatizava a importância do contexto e da interpretação. Ranke, em particular, defendia que a tarefa do historiador era entender os eventos em suas circunstâncias específicas, destacando a necessidade de uma abordagem mais complexa que contemplasse o significado dos fatos e as singularidades das casualidades, ou seja, criticando duramente qualquer busca de sentido metafísico para a história, como fez Hegel, ou leis gerais, como fez os positivistas. As mesmas premissas foram seguidas pela escola metódica francesa, que buscou uma sistematização mais estrita das técnicas históricas, com manuais que serviram de base para a institucionalização da história como disciplina escolar e universitária. Ao mesmo tempo do debate entre positivismo e historicismo, surge um dos marcos mais significativos na discussão entre história e ciência, a saber, o materialismo histórico desenvolvido por Karl Marx. O materialismo histórico propõe que a história é moldada pelas condições materiais e econômicas da sociedade, destacando a luta de classes como motor das transformações sociais. Marx introduziu a dialética como método de análise, enfatizando que a realidade social é dinâmica e contraditória. Para ele, a história não é uma simples sucessão de eventos, mas sim um processo dialético que envolve conflitos e contradições. A dialética, enquanto método, permite uma análise mais profunda dos fenômenos sociais históricos, integrando a visão de longo prazo e as interações entre os diferentes agentes sociais. Essa perspectiva se opõe à visão linear e progressista da história, defendendo que as transformações sociais não ocorrem de maneira homogênea, mas são resultado de tensões e conflitos. O materialismo histórico proporciona uma lente através da qual se pode compreender as desigualdades sociais, os conflitos de classe e as estruturas de poder. Além das contribuições de historiadores e filósofos, as ciências sociais desempenham um papel crucial na intersecção entre história e ciência. As obras de Émile Durkheim e Max Weber, por exemplo, oferecem uma perspectiva sociológica que enriquece a análise histórica. Durkheim, ao introduzir o conceito de fato social, enfatizou a importância de estudar as condições sociais que moldam o comportamento humano. Isso implica que a história não pode ser separada das forças sociais que a influenciam,
e o historiador deve estar atento a estes fatores ao interpretar os eventos. Weber, por outro lado, trouxe à tona a ideia da ação social, propondo que o entendimento do passado exige uma análise das motivações e significados que os indivíduos atribuem às suas ações. Essa abordagem permite que os historiadores considerem não apenas os eventos, mas também as percepções e as intenções dos agentes sociais, conferindo a dimensão mais rica e complexa ao estudo histórico. A história, quando se firmou como uma disciplina científica no século XIX, teve de ser capaz de incorporar tanto os métodos rigorosos das ciências naturais, quanto as dimensões interpretativas e contextuais que moldam o entendimento do passado. Por meio de uma abordagem crítica e interdisciplinar, os historiadores podem contribuir para o entendimento mais profundo das dinâmicas sociais e das transformações culturais que permeiam a experiência humana. Dito de outro modo, o conhecimento histórico não se limita a simples catalogação de eventos, mas envolve um esforço contínuo de interpretação e análise. O desafio reside em articular as dimensões objetivas e subjetivas da experiência humana, reconhecendo que a história é um campo dinâmico em constante diálogo com outras disciplinas.